O presidente da Câmara, Hugo Motta, definiu quem é que vai cuidar, ou seja, quem é que vai ser o relator do projeto do governo que prevê a redução da jornada do trabalho. E ainda sinalizou que deve pautar o texto na semana que vem. Vamos ver, então. Aline Beckett, você pode explicar para a gente, por favor? Porque a gente já falou de 6x1, a gente já falou de um assunto que já caminhou na Câmara, que foi para o Senado. Que trâmite é esse? Oi, Elisa. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois bem, para tentar destravar a pauta da Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Motta pautou esse projeto de lei do governo federal que trata também sobre a redução da jornada de trabalho. Ontem ele anunciou o deputado Léo Prates, que é o relator dessa proposta, ele também foi o relator da PEC, do fim da escala 6x1, que passou aqui pela Câmara dos Deputados e já prevê essa votação então para a semana que vem. Porque o que acontece? Desde o dia 30 de maio, a pauta da Câmara está travada por conta desse projeto de lei do Executivo que foi encaminhado com urgência aqui para casa. E aí, nessa situação, a votação de matérias fica limitada às PECs, aos PDLs e também a votação de requerimentos aqui na Câmara dos Deputados. Lembrando que o governo encaminhou esse projeto em abril, na tentativa de pressionar o Congresso Nacional a tramitar a PEC do fim da escala 6x1. A PEC andou, esse projeto de lei tinha ficado de stand-by ali para tratar sobre a regulação, as regras específicas para algumas categorias profissionais, mas foi mudada a ideia, então, do tratamento desse projeto. Opa! Perdemos ali rapidamente o áudio da Aline Beckett, mas em alguns segundinhos a gente já retoma e consegue ouvi-la com qualidade. Beckett, por favor, pode continuar. Pois bem, continuando, Elisa, após uma negociação então entre a Câmara e o Palácio do Planalto, ficou definido então que esse projeto de lei não vai tratar mais de algumas regras específicas. Ele vai tratar, sim, sobre a redução da jornada e o fim da escala 6x1. Esse detalhamento vai ficar então para uma outra proposta que deve ser encaminhada então ao Congresso Nacional para a definição dessas regras específicas para outras categorias. Então, o relator Léo Prates já começou a articulação, as conversas técnicas para poder construir um texto que possa ser votado nessa rapidez já na próxima semana e para evitar também novos entraves em relação a essa proposta. A estratégia é aprovar esse projeto de lei aqui na Câmara dos Deputados para pressionar também o Senado Federal a destravar a PEC do fim da escala, que ainda não teve um despacho por parte do presidente Davi Alcolumbre, né? O governo quer concluir essa votação até o meio do ano, até antes do recesso parlamentar que está previsto para o dia 18 de julho, e aí essa pressão então agora em cima desse projeto de lei. O presidente Hugo Motta tinha pedido para o governo federal retirar essa urgência desse projeto de lei para poder destravar a pauta aqui na Câmara, mas o governo disse que não iria tirar justamente já nessa intenção de pressionar esse destravamento lá no Senado Federal. E aí o objetivo é aprovar esse projeto de lei aqui na Câmara nos mesmos moldes que o da PEC do fim da escala 6x1 que já passou por aqui. Volto com você, Elisa. Aline Beckett, muito obrigada, hein? Trazendo agora Isabel Mega para a conversa, e é possível que você meio que pense, não, mas a gente já está acompanhando esse assunto, mas já passou pela Câmara. Mas tem uma tecnicidade diferente, né? Porque o de antes era PEC, proposta de emenda à Constituição, então você cria uma emenda, um remendo, você cria uma informação a mais na Constituição, PEC. Isso já passou na Câmara, é verdade. Agora é um projeto de lei, que o rito, inclusive, né, Bel, tem as suas diferenças. Tem um que é mais rápido, outro que é menos acelerado. E tudo isso faz parte de uma estratégia para ver se tira do papel esse texto. Está tentando de um jeito, tá tipo... Não, eu ia dar um exemplo ruim, fazendo paralelo com a delação do Vorcar, nada a ver. Vou voltar aqui, me arrependi. Isabel Mega, a ideia é conseguir manter o texto aprovado no fim de maio. Acelera a votação, porque puseram PL, mas mantiveram a PEC. Pois é, Elisa, eu cantei essa bola ali no início da semana e lembro que eu falei, nossa, que estratégia esquisita, porque desgasta o governo junto a Hugo Motta, aí Hugo Motta, de repente, escolhe o mesmo relator da PEC, ou seja, faz essa proposta andar de alguma maneira, já com essa previsão de votação na terça-feira. O que explica tudo isso? A Aline trouxe também
essa apuração. Ele entendeu que era preciso destravar a pauta, ele está com os trabalhos inviabilizados, ele tem ainda uma lista de matérias que ele quer votar até os parlamentares poderem dizer partiu o recesso. Tem o PLP dos combustíveis, que era de interesse do governo e agora o governo está vendo que a forma como a discussão está se dando está ficando perigosa, porque pode vir mais pauta de apelo fiscal, pauta bomba. Então o governo está segurando um projeto que era de interesse dele próprio. Tem a questão da dívida rural, que no entendimento do Ministério da Fazenda também se trata de uma questão de impacto fiscal. Então o governo estava usando estrategicamente esse projeto para segurar a pauta no plenário da Câmara, para evitar avançar com essas pautas bombas. Só que vem Hugo Mota como guardião da pauta do plenário da Câmara dos Deputados e peraí, governo, mas eu tenho minhas coisas aqui que eu quero votar, tem o PL do marco da inteligência artificial, que o deputado Aguinaldo Ribeiro ainda vai apresentar o relatório, tem algumas questões. Então, querendo ou não, houve algum tipo de sinalização de Hugo Mota, mas muito mais no sentido de destravar a pauta, o que pode render problemas para o governo no futuro, pensando nessas matérias de impacto fiscal, do que sobre qualquer outro objetivo. E aí, de quebra, de novo Hugo Mota também podendo surfar um pouco na onda de que, olha, de novo estou avançando com esse tema da 6x1. E lá no Senado, como é que tá? O Senado está com a vida travada em relação a esse tema. Então você tem várias mensagens que ficam no ar em relação a essa proposta em si. Mas o grande objetivo do presidente da Câmara foi destravar a pauta porque era um projeto que estava inviabilizando os trabalhos na Câmara dos Deputados. E aí um outro pulo do gato, que é no Senado. Como o governo não vai retirar a urgência constitucional desse projeto, quando esse projeto for aprovado e for lá para o outro lado no Senado Federal, ele vai com a urgência, Elisa. Então, em algum momento, depois de 45 dias que ele chegar aprovado por lá, ele também vai trancar a pauta. Pense comigo se Davi Alcolumbre não vai ficar irritado vendo a pauta do plenário do Senado trancada por essa proposta. É isso, Isabel Mega? Pensa se não vai ser assim, hein? Se a gente já não vai ver agora um debate maior, de que maneira essas estratégias vão ser levadas adiante, até porque você tem uma oposição que não está querendo essa sugestão, seja por meio de PEC, seja por meio de PL.